Diz a lenda que o PGR Augusto Aras, Paulo Gonet, a gente tá tão acostumado com a inatividade da PGR que tô até trocando o nome, I'm sorry, Paulo Gonet. Diz a lenda que o PGR Paulo Gonet vai denunciar o Jair Porconaro por alguns dos crimes que ele cometeu logo depois da eleição. Fica comigo nesse vídeo pra gente entender o que tá passando nessa josta, que esse troço não anda. É evidente que se eu falar aqui que o Jair Lichonaro foi a pessoa pior que já passou pelo solo brasileiro, que já pisou sobre o solo brasileiro, claro que o pessoal da Gadolândia vai discordar, vai me xingar e etc. Só para vocês entenderem, eu fiz um vídeo, um documentário, tá? Tá muito bem feito, por sinal, sugiro que vocês assistam, e o link vai estar na tela final deste vídeo. E eu falei assim na capinha do vídeo, o pior ser humano da história. Você acredita que teve gente bolsonarista, é claro, que teve a coragem de vir defender o Hitler? O Hitler? Pois é, pois bem. Então é claro, vindo desta caterva, eu não espero nada. Se o cara defende o Hitler, você acha que ele não vai defender o Jair Lichonaro? Vai defender. Pois bem, na minha opinião, portanto, o Jair Bolsonaro foi o pior ser humano que já passou pelo solo brasileiro. E olha que nós temos um histórico incrível de pessoas ruins. Bom, o PGR, segundo a lenda, vai denunciar o Jair logo depois das eleições, porque a PGR ficou ali pensando o seguinte, nossa, mas se a gente denunciar o Jair Lichonaro agora, os candidatos do PL, aqueles candidatos apoiados por ele, vão se fazer de vítima e vão, com certeza, ganhar as eleições que estão disputando, vão se favorecer disso. Ok, é uma tese que eu também acho. No entanto, ele não precisava denunciar agora. O Paulo Gonet está na PGR já faz algum tempo, ele poderia ter denunciado lá atrás. Por quê? Porque pelo menos alguns processos já estão concluídos na polícia. Aquele processo sobre o desvio de joias já estava concluído, mas aí a PGR vai lá e fala o seguinte para a polícia, não, Polícia Federal, calma aí, que dá para melhorar um pouco mais esse processo. Não esqueça o seguinte, no Brasil nós temos eleições a cada 2 anos. E tá dada a deixa para este vadio do Jair Bolsonaro não ir para a cadeia nunca. Não agindo, a gente já está interferindo na eleição pela inação. A PGR não pode se preocupar com o calendário eleitoral, nem para um lado e nem para o outro. É curioso que durante a Lava Jato, para prender o Lula e para sacanear o PT, ninguém pensava nisso. Lembre-se que um diálogo interceptado ilegalmente por um juiz de piso, sabe o que é um juiz de piso? O juiz de piso é juiz de primeiro grau, que era o caso do senhor Sérgio Moro, que interceptou a presidente da República, e ele não tinha poderes para fazer isso. E nessa ligação, a Dilma propunha o Ministério da Casa Civil para o Lula. Mas não era para se esconder da justiça e ganhar foro privilegiado. Aí o Gilmar Mendes foi lá e impediu que o Lula assumisse. O argumento do Gilmar Mendes depois foi o seguinte, o Moro me mandou um pedaço do áudio. Ele não me mandou o áudio inteiro. Se ele tivesse mandado o áudio inteiro, eu teria sabido o teor da conversa e teria percebido que não era nada daquilo. A Dilma não estava propondo aquilo que foi divulgado, inclusive por todos os jornais. Mas sabe onde é que está a falácia disso tudo? A ligação foi feita de maneira ilegal, portanto a prova é imprestável. Todo mundo que frequentou 1 ano de faculdade do direito sabe disso. Prova imprestável a gente faz o quê? Joga no lixo. Porque foi exatamente dessa forma que o ministro Gilmar Mendes enterrou o caso do kit robótica do Arthur Lira. Foram provas obtidas de maneira ilegal. Ainda que no caso do Lira, as provas falassem a verdade, apenas não poderiam ter sido interceptadas sem o aval do STF, porque o Lira tinha foro privilegiado. Sabe qual é a surpresa? A Dilma também tinha foro privilegiado, o senhor ministro Gilmar Mendes. A prova era imprestável porque não passou pelo STF, ficou a encargo de um juiz de primeiro grau, portanto é falácia. Naquela época o STF não estava nem aí e interferir na eleição. Sabe por quê? Porque era para tirar o PT do poder. E aí o STF percebeu que abrir a porta do inferno é perigoso demais, porque você não sabe quantos demônios vão sair de lá. Aí o STF resolveu cair na real e começar, quem sabe, a cumprir a lei e mandar essa gente toda para a cadeia. Mas vamos esquecer o passado. Agora o Jair já está enfraquecido. Agora não haverá mais aquele clamor nacional para evitar que ele seja preso, porque tem um outro vadio que já tomou o lugar dele e roubou metade dos votos. Esse vadio da extrema-direita se chama Pablo Marçal. E as pesquisas recentes feitas sobre o tema dão conta de que se a eleição fosse hoje, por exemplo, e hipoteticamente o Bolsonaro pudesse concorrer com o Marçal,
O Bolsonaro perdia do Marçal. Eu, particularmente, sou das pessoas que acham que o Marçal é um espertalhão. Mas tem gente que defende a tese de que o Marçal tem complexo de Deus. E sabe por que não dá nem para duvidar que seja verdade, que ele tem complexo de Deus? Porque um espertalhão não cometeria o erro de achar que pode, no meio de uma multidão, fazer um cadeirante andar. Nós estamos em unidade agora. Vai, levanta. Levanta. Força agora nesses nervos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma o seu lugar. Caramba. Toma. Estruturas começam a voltar. Essa atrofia sai agora. Em nome de Jesus. Dá um passo pra você pegar na mão dele, vai. Vai. Solta a sua perna direita. Vai. Vai. Solta. É óbvio que a mulher não andou. É óbvio que a mulher caiu. E ele ainda disse depois, ela não quis andar. Bom, eu acho realmente uma pessoa em sã consciência saberia que não ia conseguir fazer a mulher andar. Tudo bem, mas aqui a gente já viajou e está escapando do tema. Vamos falar da prisão do Jair. Veja bem, os caras, a família Bolsonaro, aquela trupe ali comprou 107 imóveis. 107 imóveis. Isso tudo comprovado com certidões de cartório. 51 imóveis a família comprou com dinheiro vivo. Você conhece alguém que comprou um imóvel com dinheiro vivo? E 51 você conhece? Pois é, você acha que vem da onde esse dinheiro, se não é de desvio de verba? Mas tudo bem, não vamos nem olhar o passado do senhor Jair. Vamos olhar o presente. Aliás, vamos olhar o passado recente. Quando na pandemia, e isso para mim é um negócio que não entra na minha cabeça, esse tipo de coisa não ter sido objeto de punição até agora. Na pandemia, o Jair atrasou 4 meses a compra da vacina e ele só comprou por causa de uma ordem do STF. O que não entra na minha cabeça é que uma coisa dessas, como a responsabilidade do Bolsonaro na época da pandemia, não entra na minha cabeça que isso ainda não tenha sido objeto de punição. A Pfizer mandou mais de 100 e-mails para a Presidência da República e para o Ministério da Saúde e eles não responderam. Segundo o estudo sério da USP, 250 mil pessoas poderiam estar vivas ainda se o Jair não tivesse feito as coisas que ele fez. Essas pessoas poderiam estar vivas se ele não tivesse atrasado a compra de vacina. Se ele tivesse dito para as pessoas, olha, fiquem em casa, não saiam às ruas. A gente vai tentar dar um jeito de manter vocês em casa o máximo possível. Se lembra quanto o Jair ofereceu, o Paulo Guedes ofereceu para as pessoas, em termos de auxílio emergencial? Uma parcela de R$200. Uma parcela de R$200. E sabe quem obrigou o governo a fazer as mensalidades de R$600? O Congresso. O Congresso. E aí o Jair, nas manifestações, fazia com que as pessoas se aglomerassem. O Jair tirou a máscara de uma criança no meio de uma manifestação lotada, no pico da Covid. Aquilo, na minha opinião, é tentativa de homicídio. Ele tinha que estar respondendo por isso, viu, senhor Gonê? Ele tinha que estar respondendo por isso. Ele dizia para as pessoas tomarem cloroquina e ivermectina, sabendo que isso não funcionava, porque ele tinha outros interesses nisso. Diz a lenda que o senhor Paulo Gonet é um homem muito religioso. Sabendo que ele é um homem muito religioso, sabe aquela máxima do cristianismo? Não matarás? Pois é, a gente não pode coadunar com perpetradores de crime contra a vida, que é o que o senhor Jair Bolsonaro é, um perpetrador de crimes contra a vida. E não só contra uma vida, 2 vidas, contra centenas de milhares. Morreu mais gente pela Covid no Brasil do que em algumas guerras muito grandes. Foram mais de 700 mil pessoas. Vamos ver se o PGR Paulo Gonet vai entender a grandeza da missão que lhe foi confiada. Eu nem sou religioso, mas eu diria a grandeza da missão que lhe foi confiada por Deus. Bom, se você chegou até aqui, se você gosta dos meus vídeos, eu peço a gentileza para você se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, comente também com as outras pessoas que estão comentando o vídeo. Troque ideia entre vocês, por quê?
Porque além de ganhar conhecimento, porque tem muita gente que fala coisas muito bacanas, e eu respondo todos quando eu posso, além do mais, isso ajuda bastante a engajar os vídeos. Se você quiser e puder, considere também a hipótese de você se tornar membro aqui pelo YouTube. Só R$ 4,99 por mês, você cancela quando quiser. Você pode ter certeza que você vai estar me ajudando a colocar mais e melhores vídeos todos os dias.